Glória a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nesta hora, Senhor, vamos estar ouvindo a Tua palavra. Pai querido, usa o Teu servo, Senhor, mais uma vez, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Abra, Pai amado, os nossos entendimentos para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai bondoso, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo número 8. Glórias a Deus. Grato a Deus por mais um dia de estar na presença do Senhor. Poder estar na sua casa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número, Evangelho de João, capítulo de número 8, amém? Texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-lhes e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vou me dar a oportunidade nessa noite. Um texto bem conhecido nosso, glória a Deus, Evangelho de segundo escreveu João. Um texto muito conhecido, pela qual o Senhor Jesus, ele, num capítulo antes, ele está participando de uma festa. E a festa que Jesus está participando é a festa dos tabernáculos. É uma festa conhecida no texto do capítulo 7, versículo 37, pela qual a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele se levanta no meio daquela festa e exclama para aquele povo que está, no versículo 37, ele disse: Alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus se levanta no meio daquela festa para proclamar, para que aquele que cresce nele, que ele vinha até ele, para que ele pudesse matar a sua sede espiritual, a sua sede que ele podia através da sua palavra. E é interessante que no capítulo número 7, ele está ali participando da festa dos tabernáculos, e a palavra de Deus nos diz que até o questionamento que tem no versículo 52, responderam, diz assim a palavra do Senhor, responderam a eles, disseram: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Perguntando para Jesus de onde que ele era. E é interessante que quando o capítulo de número 8 vai chegar, Jesus, ele vai estar aqui, o texto, como é bem claro dizer para nós, que ele está Jesus está o quê? No Monte das Oliveiras, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou para o quê? Para o templo. Por que voltou para o templo? Porque Jesus sempre estava no templo, sempre estava ensinando, e ele nunca parava de ensinar, e sempre o povo estava ali perto dele, para poder aprender dos ensinamentos de Jesus. E é interessante que nesse texto que nós lemos do capítulo 8, quando ele volta de manhã cedo para o templo, todo o povo vinha ter com ele, a palavra do Senhor nos disse, que o povo queria estar perto de Jesus, ouvindo a palavra e assentando
para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E a palavra de Deus nos diz que os escribas e os fariseus ali trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. Os escribas e os fariseus, eles tinham raiva de Jesus. Os escribas e os fariseus, eles tinham ódio de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, Jesus ensinava a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, e eles viam com a forma com que Jesus ensinava, não só com autoridade, mas ele era guiado pelo Espírito Santo em tudo que ele fazia. E a palavra de Deus nos diz que quando ele estava ali, os fariseus, os escribas tentaram ali, agora nós vamos armar um jeito de poder pegar Jesus, para que ele seja colocado numa condição que ele não tenha como escapar, que ele não tenha como fugir, porque na lei de Moisés, se uma mulher é pega no ato de adultério, tem que ser apedrejada. Só que é interessante, o que me chama a atenção, é que os escribas e os fariseus queriam armar uma armadilha, um jeito de pegar Jesus. Queriam fazer um jeitinho de poder fazer Jesus, como ele se voltasse contra a lei de Moisés, para que ele pudesse ser condenado, porque ele estava voltando contra a lei de Moisés. Irmãos, os escribas e os fariseus, eles eram astutos. Os escribas e os fariseus, eles aparentavam aquilo que eles não eram. Falava para o povo seguir, mas eles não faziam. E é interessante isso, que quando os escribas e os fariseus pegaram essa mulher, eles só trouxeram só a mulher. Só que quando eu leio a palavra do Senhor em Levítico capítulo 20, versículo de número 10, o texto da palavra do Senhor é bem claro. Quando houver um adultério, tanto da parte do homem ou da mulher pela lei de Moisés, os dois têm que ser colocados para ser apedrejados, não é só um. A palavra de Deus é bem clara referente a isso quando nós lemos em Levítico 20. Aí eles pegam só a mulher e tragam a mulher. Foi pega no ato do adultério. Eu quero ver o que Jesus vai falar. Eu quero ver o que Jesus vai fazer. Sabe o que isso me traz à memória? Muitas das vezes o inimigo, ele quer agir como esses fariseus na minha e na tua vida. Quer nos colocar em situações para nos envergonhar. Para muitas vezes, eu quero ver o que esse crente vai fazer, porque essa mulher foi pegando fazendo algo que é errado, no pecado, adultério. Só que o interessante que é que os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher apanhada nesse ato de adultério, colocou ela no meio de todo mundo e disse aqui, ó, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz a respeito disso? Querendo encurralar Jesus, para ver qual que era a reação dele, mediante aquela mulher, mediante aquela situação. Só que nós temos que lembrar, que escriba e fariseu, ele segue a lei, à risca, e eu me lembro da passagem do fariseu e do publicano, porque o fariseu, ele é tão orgulhoso, ele é tão hipócrita, que ele subiu no templo, porque eles tinham as orações diárias dele. Numa daquelas orações, o fariseu subiu naquele templo e dizia, ó Senhor, ele erguia, estufava o seu peito e dizia, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu faço boas obras, tudo que eu tenho aqui, querendo se engrandecer das obras que ele estava fazendo, e diz que o publicano nem sequer levantou a sua cabeça, porque ele tá pensando e dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aquele publicano, ele reconheceu quem ele era, o estado que ele era, e ele tinha uma dependência de Deus. Eu não sou merecedor de nada, mas tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu e você temos reconhecido que por mais que nós fazemos, nós levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre e miserável e dependo da tua graça, dependo da tua misericórdia, dependo do teu amor. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher foi jogada no meio para querer pegar Jesus. Eles foram com o intuito do quê? Vamos ver o que ele vai fazer agora. E eles se achavam mais espertos. Eles se achavam que nessa maneira eles iam encurralar Jesus para fazer como se ele pudesse ser pego contra a lei de Moisés. Só que o interessante é que o texto da palavra do Senhor nos diz que eles tentaram, o versículo 6, isso diziam eles, tentando para que tivesse que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntando, endireitando-se, aquele que dentre vós
que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Irmãos, eu fiquei aqui meditando nisso aqui, irmãos. Isso aqui tem uma profundidade no sentido de que eles pensaram, tramaram tudo aquilo. Eu quero ver o que Jesus vai fazer concernente a essa mulher, que verdadeiramente ela estava no ato errado que ela estava fazendo, mas a esperança dos fariseus e dos escribas é o quê? Condena ela, pega a pedra para matar, para acabar com ela, porque ela foi contra a lei e estava em estado de pecado. E muitas das vezes, nós estamos rodeados de acusadores, que só olha defeito, só olha falha, só olha tudo de ruim que as pessoas têm. E é interessante que o texto diz que os fariseus e os escribas estavam ali para condenar aquela mulher, para fazer com que ela fosse morta e apedrejada. E é interessante quando ouço a palavra acusador é o diabo, é o nosso inimigo. Ele é o acusador. E quando eu olho para essa mulher, eu me coloco no lugar dela do quê? Porque eu também sou um pecador, era um pecador que não merecia a graça de Deus, mas um dia a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alcançou, nos lavou e nos redimiu, e muitas das vezes nós temos que olhar para essa mulher e falar, eu estava na condição dessa mulher, eu estava no estado dessa mulher, mas um dia eu encontrei o Nazareno, e ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, porque eu não merecia, mas mesmo assim, ele levantou a sua mão e me deu perdão, aleluias. E a palavra de Deus nos diz, no versículo adiante, que quando eles falaram isso para Jesus, no primeiro momento não respondeu nada, Jesus não falou nada. Isso aqui eu aprendo algo, que muitas das vezes nós vamos estar rodeados de acusadores, cheio de pedra na mão para atacar em mim, para atacar em você. Porque muitas das vezes, irmãos, esse dia eu passei até a experiência dentro do ônibus, quando eu estava no ônibus, e eu estava ouvindo louvor, eu estava lendo. Aí duas mulheres que estavam atrás do banco começaram a rir, começaram a tirar sarro, porque elas perceberam que eu era cristão, e começaram a rir, começaram a debochar, começaram a fazer piadinha, mas naquele mesmo momento eu comecei a orar dentro daquele ônibus, falei, Senhor, repreende todo espírito de escárnio, repreende toda afronta do inimigo, porque o inimigo ele quer te envergonhar, o inimigo ele quer fazer você passar vergonha muitas das vezes, porque ele é o acusador, é ele quem nos acusa, é ele que é o primeiro que muitas das vezes nós falhamos ou erramos, é pegar a pedra e dizer lá, tá vendo? Diz que é crente, mas está fazendo isso, diz que é crente, mas está fazendo aquilo, para acusar e mostrar os nossos pecados. Mas eu comecei a orar dentro daquele âmbito, repreender todo espírito contrário. Irmãos, aquelas mulheres foram ficando quietinha, fecharam a boca e desceram do ônibus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos qualquer um, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Você não é qualquer um, você foi comprado por um alto preço, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, ele é diferente. Aleluia. Eu li um testemunho muito lindo de uma família lá na África, que os pais, aquela família não era cristã, mas eles tinham aquelas magias, aqueles negócios que eles faziam, e o filho ele aceitou a Jesus escondido, porque ele não podia falar que ele era cristão. Mas diz que quando aquele feiticeiro chegou lá na casa deles, para poder passar aqueles rituais que eles faziam, eles ficaram tudo em pé, e no momento que ele foi passar na cabeça desse jovem, ele falou, esse aqui não, porque esse aqui já está lavado em outro sangue. Ei, o inimigo sabe quem é você. Ele sabe o preço que você foi comprado. Ele sabe que o sangue do Cordeiro nos redime de todo pecado, de todo mal, de toda obra de feitiçaria, macumbaria, todo escárnio que estão se levantando contra você. Ei, creia na palavra de Deus, que o sangue de Jesus ele tem poder para nos cobrir de todo pecado e de todo mal. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo os acusadores, os tacadores de pedra, que quando eu e você muitas vezes erramos ou falhamos, é o primeiro a pegar a pedra e falar assim, ó, aqui ó, eu vou tacar. Só que o intuito de tacar pedra não é para levantar, é para matar.
Aleluia. O que mais tem hoje em dia é tacador de pedra. O que mais tem muitas vezes nos dias de hoje é aqueles que qualquer errinho, falha minha, o que você nós temos, ele vai pegar a pedra e vai estar pronto para atacar. Mas tem uma coisa, no meio desse assunto que estava acontecendo aqui, diz que eles estavam tentando acusar aquela mulher para que ela fosse apedrejada. Mas no primeiro instante Jesus não falou nada, mas quando ele respondeu, no meio daquela conversa dos fariseus, daqueles escribas, daquela mulher pecadora, só tinha um que era digno de apontar para aquela mulher e falar para ela e condenar ela, que era Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Mas mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo direito, muitas das vezes, ele tinha todo o direito de condenar aquela mulher pelo que ela fez. Aí a Bíblia diz assim, mas não julgueis para que não sejais julgados. O ensinamento que Jesus disse quando ele dá essa palavra, não julgueis para não sejais julgados, era o quê? Você não é juiz formado, você não está sentado no tribunal para condenar as pessoas. Jesus está ensinando na sua palavra no livro de Mateus que aqui, você não pode ficar usando de juízo condenatório para com todo mundo. Como se você fosse o dono da salvação, como se fosse eu, você que tivesse morrido na cruz do Calvário, para falar, esse serve, aquele não serve. Não, essa serve, aquele não serve. Quem é eu e você para querer condenar alguém e para falar assim, esse aqui está condenado. Nós não prestávamos, nós não tínhamos nada, não valíamos nada, estávamos condenados à morte eterna, mas um dia Jesus se apresentou para mim e para você e disse assim, ei, mesmo o teu pecado, mesmo você sendo ruim, mesmo você sendo desobediente, mesmo você fazendo tudo o contrário que você faz tudo de errado, eu te amo. Aleluia. Aleluia. O inimigo está com a pedra para querer matar, mas Jesus está dizendo assim, eu te amo. Aleluia. Jesus está dizendo, eu te amo. Eu sei que você é falho, eu sei que isso é defeituoso, eu sei que nós pecamos no falar, no olhar, no que nós ouvimos, no que nós fazemos, mas Jesus está dizendo, ei, quem pagou o preço pela tua vida fui eu. Aleluia. Eles queriam matar, eles queriam tacar pedra, eles queriam condenar aquela mulher. Aí Jesus se levanta com a sabedoria, porque qual que era o pensamento dele? Hoje eu vou fazer Jesus passar vergonha. Hoje eu vou botar ele no beco sem saída, eu quero ver o que ele vai fazer. Mas ele não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele não era qualquer um, ele era o Filho de Deus, o Nazareno. Que para muitos falava, isso aí está cheio de demônio. Muitos não valorizavam Jesus, não dava crédito, até no capítulo 8, no final dos versículos nós vamos ver. Mas ele era o Filho de Deus, ele tinha todo o direito de falar, verdadeiramente vamos apedrejar essa mulher, porque ela pecou, mas não. Jesus simplesmente se pôs ali, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ai, Jesus, aleluia. Quantos acusadores não têm, às vezes, está do nosso lado, achando que é juiz para sentar no tribunal e falar, isso aqui está condenado, isso aqui não presta, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Aí Jesus fala para eles aqui, aquele que não tiver nenhum pecado, pode começar a tacar pedra. Irmão, se tem uma coisa que Jesus detesta, é a hipocrisia. Se tem uma coisa que Jesus mais combateu no tempo dele, foi os fariseus, os escribas, aqueles homens hipócritas. Pode ler o Novo Testamento todinho que você vai ver que o que mais Jesus fez foi debater com esses hipócritas e fariseus, porque eles cobravam do povo, mas muitas das vezes eles não faziam nem cumpriam aquilo que verdadeiramente é a mudança dentro de si. E muitas das vezes eu falo nós, porque todos nós queremos nos colocar no banco de um juiz e achar que nós temos algum mérito para apontar, para condenar, e para achar que nós temos o direito, a autoridade, a chave na nossa mão,
de falar esse aqui é assim, é que ele fez isso, ela fez aquilo, e nós? E no secreto? Dai a sob a camanácia. No secreto eu visito. No secreto eu conheço. No secreto eu sei quem serve, quem não serve. Ai, a sob a camanácia. No secreto eu conheço, quando está sozinho, quem serve, quem não serve, quem faz e quem não faz. Porque Ele é o dono da salvação. Foi Ele que pagou o preço. Ele é santo, Ele podia pegar a pedra e tacar naquela mulher e falar, não. Aquele que não tem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra, aleluia. Jesus está falando assim, eu vou tirar acusadores do teu caminho, aleluia. Eu vou tirar aquele estacador de pedra que está no caminho querendo te acusar. Eu vou tirar aqueles acusadores de pedra que toda hora taca a pedra, eu vou falar, lá vai o crente lá, ó. Vamos tacar pedra nele para matar ele, para acusar ele, para abafar ele. Mas crente que é lavado no sangue do Cordeiro, aleluia. Crente que é remido pelo sangue que foi derramado no Calvário. O capeta não chega, o diabo não toca, porque o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Jesus inclinou sua cabeça para baixo novamente. E o texto no versículo 9 diz que ouvindo isso, saíram um a um. Foi saindo um por um, irmãos. Olha o que o texto diz. No versículo 9, saíram um por um e começou pelos mais velhos até os últimos. Ah, Jesus maravilhoso, aleluias. Ficou só Jesus e a mulher. Tem situação na nossa vida que só vai ficar eu, você e Deus, Deus e você. Vai ficar só você e Jesus. Mas fique tranquilo e fique em paz. Se está só você e Jesus, você já é maioria. Se está só você e Jesus, você já tem tudo. Se está só você e Jesus, você não precisa de mais nada. Tu não precisa de jeitinho, não precisa de amiga. Ei, tu precisa, é só dele, é só dele, é só dele. É só dele que você precisa. É dele, do Nazareno do teu lado, aleluia. Porque às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos sozinhos, passando por nossas dificuldades, tribulações, mas muitas das vezes você fala assim, Jesus, parece que ninguém está me vendo. Ei, Jesus está vendo, viu? Acalma teu coração nessa noite que Jesus está vendo, aleluia, Jesus está vendo. Diz que o texto que ficou só Jesus e a mulher. E o versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém. Quando Daniel estava na Babilônia, fazendo a vontade de Deus, quando ele revelou o sonho do rei, aqueles mesmos que Daniel salvou pela revelação do sonho, foram os mesmos que tramaram contra ele. E esses mesmos que tramaram contra Daniel e fizeram Daniel parar na cova, Daniel, ele estava com a sua vida diante do altar. A sua vida diante de Deus. Ele foi para a cova porque ele era fiel a Deus. Porque tem gente preferindo sair da cova e dando jeitinho para mostrar para os outros que se escapou da situação, do que honrar sua fidelidade para com Deus. Mas Daniel entrou. Daniel foi. Porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando ele estava lá dentro, Deus começou a trabalhar naquele lugar. Ele ficou lá a noite toda, mas quando foi pela manhã, o rei chegou lá. Ah, Jesus. Os inimigos falaram, morreu. Acabou. Não tem mais. Quem já foi Daniel, ei? Daniel tinha intimidade com o papai, aleluias.
Daniel servia a Deus com fidelidade, ele sabia o Deus que ele estava servindo, aleluia. Quando o rei chegou lá pela manhã, Daniel respondeu, aleluia. Oh, a resposta vai chegar, aleluia. Não precisa de jeitinho, não precisa de ninguém, precisa só de Jesus. Coloca no pé dele que a resposta vai vir. Coloca no pé dele que ele vai trabalhar. Aleluia. Aqueles mesmo que acusaram. Aqueles mesmo que tacaram a pedra, que falaram, ó, ele está orando. Ah, Jesus. Deus também é justiça. Ou você está pensando que Deus vai agir com injustiça com alguém? Não, Deus não faz isso não. Ele é justiça. Os mesmos que acusaram Daniel foram os mesmos que vieram que entrar lá dentro daquela cova com a sua família todinha. Isso aqui não é revanchismo. Isso aqui é justiça. Deus age com justiça para com o ímpio e para com o não ímpio. E essa mulher que aqui estava, Jesus perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Mas por que não condenou ela? Porque eles eram santos? Porque eles não tinham pecado? Porque eles não tinham falha? Ó, foi saindo de um por um. E o interessante, sabe o que é? E ela disse, ninguém, Senhor. E o texto nos diz, e disse-lhe Jesus, nem eu também. O mundo abre a cova e joga você lá, te dá as costas e vai embora. Os amigos que estão aí fora, que falam que é teu amigo, quando você mais precisa, eles te deixam para trás, jogado na rua, na lama, e nem lembra que é seu amigo. Mas Jesus não. Jesus não joga ninguém da sarjeta, deixa lá, vira as costas e vai embora. Jesus, mesmo eu e você, muitas vezes estamos errados, ele dá a chance de perdão, porque a Bíblia diz que aquele que pede perdão, ele alcança a misericórdia, é pelo fato de Jesus saber e conhecer se verdadeiramente nós se arrependemos ou não. E a palavra de Deus nos diz aqui, e em direção de ninguém disse a ninguém, Senhor, e disse-lhes, nem eu também te condeno. Vai e não peques, olha, ninguém te condenou, ninguém te matou, mas vai e não comete esse erro que você está cometendo de novo. Jesus disse para ela, Jesus tinha todo o direito de condenar, mas ele disse, ó, vai e não peques mais. Já pensou se Jesus fosse tratar comigo e com você como fosse na lei? O que seria de nós? Mas tem outro porém também. Na graça tem gente que fala assim, não, mas a graça é melhor que a lei. Não é não. Na graça, só no seu pensamento errado que você está pensando, você já pode ter aquela concupiscência de estar pecando. É pior ainda do que a lei. Mas o interessante, sabe o que é? Que Jesus te alcançou. Jesus me alcançou, Ele alcançou todos nós e nos deu a chance e a oportunidade, mesmo nós com nossas falhas que nós temos, de falar assim, ei, me segue, se arrepende dos teus pecados, vem e me segue que eu tenho o poder de transformar a sua vida, transformar o seu caráter e te fazer uma nova criatura. Vai, não peques mais. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Porque o que mais tem hoje em dia é tacador de pedra. Eu quero ver aqueles que estendem a mão e levantam no momento que você está caído, ou muitas das vezes no momento que está necessitado. E a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, não seja tacador de pedra, seja aquele que estenda as mãos e leve até os pés de Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. Enquanto isso, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hino de número 442.
Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do quando meu Salvador em glória aparecer, eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão da lei, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Próximo sábado teremos a nossa ceia. Não falte, vai ser bênção. Amém? Vamos ter um momento de comunhão na nossa ceia aqui no próximo sábado. Todos estão convidados, convide amigos para estar presente neste culto. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na casa do Senhor. Irmão Edson, vem orar ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Vamos estar orando pela nossa irmã Érica, que vai estar viajando lá para a terrinha. Eita glória. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sabe, irmãos, à medida que está sendo falado aqui, essa colocação dessa mulher, muitas vezes nós somos ela. Muitas vezes o Senhor nos encontra em adultério,
E não seja o ato do adultério sexualmente falando, mas nos envolver tanto com outras coisas que nos distancia de Deus. Isso também é um adultério. Isso também é uma prostituição. Muitas vezes queremos dar tanta atenção a outras coisas e deixamos de confiar e acreditar que a nossa solução, o nosso problema está em Jesus. E aí queremos usar outros meios, até para nos julgar ou nos condenar por isso. Que o Senhor possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, o entendimento que eu preciso dar mais atenção a Jesus. E que Ele ainda está disposto a perdoar, né? A não condenar, a não julgar. Então olhe para que o Senhor abra mais nossos olhos, nossos ouvidos, de nossos irmãos, para que nós nos ocupemos mais com as coisas de Cristo. Não tanto quanto aquilo que nós achamos que é tão necessário. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, quero, Senhor, nesta hora, reunido com o Teu povo, elevar mais uma vez nossas vozes, Senhor, diante de Ti. E que Teus ouvidos verdadeiramente, Senhor, estejam inclinados a este momento de oração, Senhor, e súplica, em que a Tua igreja, Senhor, se coloca diante de Ti, Pai. Como aquela mulher que foi, Senhor, pega num ato de adultério. Talvez nós muitas vezes nos adulteramos, nos encontramos, Senhor, em situações tão distantes da verdade, tão distante da Tua palavra, tão distante de Ti, Senhor. E nós queremos Te pedir nessa hora, Senhor, o perdão. Perdoa, Senhor, pelo nosso pecado cometido. Perdoa, Senhor, por nossas transgressões. Perdoa por nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, por darmos tantas atenção à nossa suposta necessidade, Senhor. Quando deixamos de acreditar que o Senhor tem o poder de suprir, que tem o poder de curar, que tem o poder de libertar, que tem o poder de transformar, Senhor. Quando muitas vezes queremos tomar decisões e atitudes, Senhor, com nossas próprias mãos. E esquecemos, Senhor, de colocar em Tuas mãos poderosa, e quando só basta o Senhor dizer uma única palavra, e tudo muda, e tudo se transforma, e tudo se converte, tudo, Senhor, se torna em bênção, porque o Senhor é o nosso ajudador. Quando cremos e confiamos que verdadeiramente o Senhor está ao nosso redor, quando o Senhor cuida de nós, quando o Senhor, Pai amado, é quem supre, é quem liberta, é quem transforma, quando verdadeiramente nos colocamos em Tua mão, em disposição a Ti, da Tua obra, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos nesta noite, ajuda, Espírito Santo, visita meus irmãos, minhas irmãs, onde estiverem, toca sobre cada um com Tuas mãos, Senhor, e se houver sobre eles alguma opressão, se houver sobre eles algum laço maligno, Senhor, que os tenha enganado, que os tenha seduzido, que os tenha levado para longe da Tua presença, quebra agora, Senhor, este laço, repreende agora, Senhor, este mal. Não permita que o inimigo diga que a doença está vencendo, que o problema é maior, que o inimigo, Senhor, é superior, mas que o Teu Espírito Santo acende em seus corações a convicção que o Senhor está no controle de tudo. Pai querido, em nome de Jesus, tem, Senhor, ó Deus, compaixão de nós, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e transgressões e nos ajuda, Senhor, colocando em nossos lábios a palavra, em coração os Teus mandamentos. Guarda, Senhor, a Tua filha que há de viajar, Senhor, e nesse trajeto usa como instrumento nas Suas mãos, com audácia, Senhor, e com graça, para falar do Teu amor, e lá onde estiver, Senhor, que a planta dos Teus pés ali sejam e tragam bênçãos sobre aquelas vidas, em nome de Jesus. Guarda-nos e nos abençoa para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.